Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concurso daqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos continuar a comentar provas da banca FAURGS, que vai organizar o próximo concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A banca FAURGS tem se caracterizado, como a gente pode ver aqui, na série de provas que comentamos, em exigir dos alunos um conhecimento gramatical estrito, ou seja, é necessário que o aluno conheça regrinhas bem específicas sobre o bom uso de acentos, palavras, verbos e qualquer outras coisas relativas à norma culta da língua portuguesa, ok? Então, essa é a principal característica da banca FAURGS e é necessário, então, que o aluno esteja bem atento a esses detalhes. Também há uma parte de interpretação de texto bastante sutil, que exige que o aluno não só extraia informações corretas do texto, mas principalmente que saiba associar essas informações com conteúdos gramaticais. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que vocês se acostumem com o estilo da banca FAURGS e, com isso, aumentem suas chances de um bom desempenho na prova, com uma consequente aprovação. A nossa ideia, então, é ajudá-los, vocês, nessa empreitada, ok? Então, para isso, nada melhor do que a gente parar de conversa, ler o texto e partir para as primeiras 10 questões. Nós vamos comentar 20 questões aqui nessa videoaula e é necessário, então, que você mantenha o pique e a concentração, ok? Então, vamos lá, começando com a leitura do texto, partindo em seguida para as questões. Nós temos aí, então, o texto que serve de base para as questões de 1 a 10 e o texto diz o seguinte: dentre as inúmeras histórias, verdadeiras ou inventadas, que a antiguidade nos legou, talvez nenhuma seja tão conhecida quanto a visita que Alexandre Magno fez a Diógenes, o filósofo, no ano de 333 a.C. Nunca teremos um relato definitivo desse encontro notável, já que nem outro deixaram qualquer registro das palavras que trocaram naquele dia. Foi a partir do depoimento de algumas testemunhas que escritores, pintores e historiadores construíram, ao longo dos séculos, uma verdadeira teia de versões que, no detalhe, mas concordam no principal. A divergência entre os vários relatos não conseguiu diminuir a importância da cena, pois ali se encontraram, frente a frente, um grande filósofo e um grande guerreiro. Nada podia ser mais simbólico de um lado, um dos maiores sábios de toda a Grécia, que passou a vida demonstrando sua aversão por qualquer espécie de poder. Do outro, o jovem macedônio, que seria conhecido e respeitado por todo o mundo antigo como o maior chefe militar de todos os tempos. É o historiador Plutarco quem conta, tendo conquistado a Grécia, Alexandre, que já conhecia o renome de Diógenes, foi a Corinto para vê-lo. Os políticos locais receberam-no com honras de chefe de Estado, assim como os filósofos, menos Diógenes, que parecia não dar a mínima para sua presença na cidade. Alexandre, magnânimo, não se importou em inverter o protocolo, indo ele mesmo, com uma pequena comitiva, procurar o filósofo, que tomava sol no meio da rua, num subúrbio da cidade. Ao ver o grupo que se aproximava, Diógenes soergueu-se sobre os cotovelos e fitou serenamente o rei, que saudou polidamente e perguntou se poderia fazer alguma coisa por ele. Sim, respondeu Diógenes, sai da minha frente, que estás fazendo sombra para mim. Alexandre ficou tão impressionado com aquele despojamento e com aquela corajosa altivez que, no caminho de volta, teria confessado aos companheiros que riam do filósofo. Pois eu, se não fosse Alexandre, juro que gostaria de ser Diógenes. Lições como esta sempre deixaram bem claro que, para os antigos, a sabedoria da vida não significa necessariamente profundos conhecimentos teóricos, mas antes um inconfundível espírito soberano, capaz de resistir serenamente às sereias do poder e da ambição, que sempre atraem os incautos para os recifes da incerteza. Alexandre, que, antes de ser soldado, tinha sido discípulo dileto de Aristóteles, deve ter compreendido perfeitamente o que Diógenes, à sua maneira, acabara de lembrar. O conhecimento é um sol que nos aquece. O poder, este, sempre será uma sombra. Então, a partir da leitura desse texto,
nós já temos aí a questão de número 1, uma questão de ortografia, ok? E que, seguindo a tradição da banca FAURGS, visa completar corretamente as lacunas que nós temos no texto, ok? Essa questão de lacuna, vocês têm de estar preparados, porque vai cair na prova FAURGS, ok? É uma tendência, uma característica dessa banca. Quais são os conteúdos que podem ser cobrados? Aqui na questão 1 está sendo cobrado um conteúdo de ortografia, mas poderia ser acentuação gráfica, flexão verbal, flexão nominal, concordância, regência, uso dos pronomes relativos. Esses têm sido os temas mais comuns nesse tipo de questão e eu, se fosse vocês, já abriria o olho aí para esses tópicos, ok? E agora, na resposta à questão, qual que seria a lacuna preenchida corretamente aqui na linha 4, na linha 7 e na linha 39, a linha aqui abaixo, ok? Então, nem precisamos ir às lacunas, porque basta ver aqui a grafia correta. Maltrapilho vai grafar-se com L, ok? A grafia correta, maltrapilho com L, ok? Como aqui na segunda você tem nem um, nem outro, ok? Então, você vai usar o nem um separado, certo? Porque o nenhum aqui significa ninguém, né? Nenhuma coisa, nada, tá? E aqui, o que a questão de fato está pedindo é a alternativa, né? O uso da conjunção alternativa, nem, nem. Então, nem um, nem outro. E aí, então, vai entrar o nenhum separado. E excentricidade vai se grafar com o dígrafo XC, ok? Então, para a questão 1, eu tenho aqui maltrapilho com L, nenhum separado, excentricidade com o dígrafo XC, e por isso a resposta correta da questão letra B na A. Lembrando, então, gente, questões sobre lacunas, atenção com ortografia, acentuação, flexão verbal, flexão nominal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, incluindo aí o uso da crase, ok? E o uso dos pronomes relativos. Tá? São os pontos que têm sido mais cobrados nessas questões de preenchimento de lacunas, que eu repito, são típicas da banca FAURGS. Questão de número 2, temos assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas indicadas por linhas pontilhadas nas linhas 11, 15 e 33, então igual à questão anterior, ok? E aqui no caso está sendo pedido para colocar, como eu disse, a flexão correta do verbo, ok? Juntamente com o uso do acento indicativo de crase e também o uso do pronome objeto aqui, que tem a ver com a regência, certo, pessoal? Então, como eu falei, esses tópicos são importantes. Então, vamos lá. Na linha 11, nós temos aqui uma verdadeira teia de versões que diferem, né? Como é que vai ser? Diferem no detalhe, ok? Não vai ter a presença do ser aqui, porque esse verbo não exige a presença da partícula ser nessa construção. Então, diferem no detalhe. Então, diferem aqui, ok? Depois, para a linha 15, eu tenho aqui frente a frente. Quando eu tenho uma locução formada por palavras repetidas, não ocorre o acento grave, ou seja, não tem crase aqui, portanto, não vamos usar o acento grave. Então, eu vou ter aqui o A sem acento. E na linha 33, repare que eu tenho lá, Diógenes soergueu-se sobre os cotovelos e fitou serenamente o rei, que o saudou. Quem saúda, saúda alguém. Verbo transitivo direto, eu uso os pronomes o, os, a, as, ok? O lhes a gente usa quando o verbo é transitivo indireto. Como quem saúda, saúda alguém, ok? Transitivo direto, eu vou colocar o pronome o. Então, eu vou ter diferem a e o. A resposta correta é a letra A, na questão de número 2.
Na questão de número 3, já é uma questão agora de interpretação de texto clássica também na banca FAURGS, que usa e abusa da chamada questão de escolha múltipla. A gente pensa que uma questão, por exemplo, como a 2 ou a 1, são questões de múltipla escolha. Não, na verdade são de escolha simples, porque você tem que escolher um só dos 5 itens aqui. Ok? Questões como a 3 já são de múltipla escolha, porque você pode optar, ainda que você marque apenas um aqui, você tem que analisar mais de uma afirmativa. Ok? Isso é muito comum na banca FAURGS, que usa bastante esse tipo de questão nas questões de interpretação de texto. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que olhar as informações e ver se elas são sustentadas, se elas são corretas de acordo com o que foi lido no texto. Então, a afirmativa número 1 diz que, à época do encontro referido no texto, Diógenes estava em Corinto, verdadeiro, tanto que o Alexandre foi a Corinto, aqui nós temos aqui esse pedaço do texto, olha lá. Alexandre, que já conhecia o renome de Diógenes, foi a Corinto para vê-lo, então se ele foi vê-lo, foi ver o Diógenes, que estava então na cidade de Corinto. 2. Plutarco foi testemunha do encontro referido no texto, não há como saber, quem conta a história é Plutarco, está lá aquele trecho, ó, é quem conta, mas não há nada no texto que diga que o Plutarco viu a cena. Então, 2 é falso, ok? Ele pode ter contado, ouvido de terceiros, nada no texto sustenta que o Plutarco foi testemunha. E na 3, Diógenes não sabia da importância daquele homem que viera vê-lo, sabia sim, ok? Tanto que, quando o Alexandre foi lá ver, lá, o Diógenes soergueu-se, né? Ou seja, levantou-se os cotovelos, apoiou-se nos cotovelos e olhou para o rei. Então, ele sim sabia dessa importância. Ok? Então, são verdadeiras apenas a questão número 1, logo a resposta da questão 3, letra A. Na questão de número 4, temos assinale a alternativa correta em relação ao texto. Então, vamos lá ver, analisar de acordo com o que foi lido. Na opção A, temos Alexandre aceitou o pouco caso de Diógenes porque, na Grécia Antiga, os filósofos não deviam reverência a chefes de Estado. Se você conhecer um pouquinho de história e cultura grega, você vai ver que não é verdade, os filósofos deviam sim reverência a chefes de Estado, ok? Mas essa informação não é dada no texto, ok? Então, você poderia responder pelo seu conhecimento sobre a cultura grega, e aí você vai concluir com facilidade que é falso, e mesmo que você não saiba nada sobre a cultura grega antiga, não há nada no texto que me permita dizer que essa afirmativa é verdadeira. Então, eu não posso julgá-la como correta, ok? Não é válido de acordo com o que foi lido no texto. Na letra B, apesar de sua falta de polidez involuntária, Diógenes ensinou uma lição a Alexandre, ele ensinou, mas a falta de polidez foi voluntária, foi com vontade, ok? O Diógenes agiu de consciência limpa, ok? Então, não foi involuntário, foi voluntário, ok? E assim, ele, com essa voluntariedade, ele ensinou uma lição para Alexandre. Para os antigos, a sabedoria consistia nem tanto no acúmulo de conhecimento erudito, mas muito mais em independência de pensamento. Pode ser verdadeira, né? Porque repare que o Diógenes era apenas um cidadão comum, ok? Não se sabe lá se ele tinha muito conhecimento, mas tinha um conhecimento, uma independência de pensar que fazia com que ele não se submetesse a ninguém, nem mesmo a um rei poderoso, como era o Alexandre Magno. Então, a C é uma resposta possível. Vamos analisar as outras para ver, né? Ao falar das sereias que atraem os incautos para os recifes da incerteza, o autor está dizendo que a promessa de poder leva as pessoas a esquecer os seus princípios e a utilizar quaisquer meios para atingir a sua ambição. Não, na verdade, o que o autor está dizendo aqui é que essa incerteza aqui é a questão do conhecimento, né? Tem mais a ver com o conhecimento em si, ok, do que propriamente o poder, tá? O poder é muito mais uma ameaça, por isso ele é uma incerteza, do que o conhecimento, que é algo que dá maior solidez, tá? Então não poderia ser a D. E por fim a letra E, a sombra de que fala o autor representa o poder do exército, não necessariamente.
ok? Pode ser de qualquer poder, poder político, poder econômico, e etc, etc. Então, a melhor alternativa é a C, ok? E ela é, então, a resposta da questão de número 4, ok? E ele é confirmada por esse trecho aqui, ó, a sabedoria da vida não significa profundos conhecimentos teóricos, mas antes um inconfundível espírito soberano, ou seja, independente. Ok? Então, resposta 4, letra C. Na questão de número 5, temos: assinale a alternativa em que a palavra da direita não substitui corretamente a palavra da esquerda, considerando o sentido do texto, uma questão, então, aí de semântica, né, lexical, um tipo de questão que exige que o aluno tenha um bom conhecimento de vocabulário e, por isso, é necessária muita leitura, porque a melhor maneira de se formar vocabulário é ler bastante. Então, nós temos lá na questão número 5, a aversão é sinônimo de repulsa, sim, ok, verdadeiro. Magnânimo é generoso, correto. Soergueu-se é solevou-se, e aqui o solevou-se pode ter uma dificuldade com ele, mas soerguer-se, solevar-se é o mesmo que levantar-se, erguer-se, ok? Incauto é imprudente, sim, é sinônimo, pode ser sinônimos as palavras. E dileto é entusiasta, não, dileto tem a ver com preferido, ok? Então, alternativa correta na 5, letra E. Questão de número 6. Nos trechos abaixo, assinale se a palavra destacada é preposição ou artigo. Esse tipo de questão envolvendo aí reconhecimento de preposições e artigos também tem sido muito frequente na banca FAURGS, viu, pessoal? Então, olho vivo que isso daí entra lá no top de classe de palavras. A melhor maneira de a gente separar a preposição de artigo é ver que a preposição ela é exigida por uma palavra que a precede, ou seja, que vem antes dela, ok? E essa palavra pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, pode ser um advérbio, ok? Já os artigos são exigidos pelos substantivos que vêm depois dele, ou seja, os artigos precedem os substantivos, ok? Então, olhando isso, já fica fácil. Então, repare aqui que no item A, no primeiro item aqui, perdão, temos quanto à visita, ok? Na linha 3, tá? Esse quanto poderia até exigir o A, ok? Mas se exigisse, haveria a ocorrência da crase. Se a gente voltar lá na linha 3, a gente vai ver o seguinte, olha lá. Talvez nenhuma seja tão conhecida quanto a visita, ok? Esse quanto aqui não exige preposição a. Se exigisse, haveria uma crase aqui, ok? Porque o nome visita exige a presença do artigo. Então, necessariamente ocorreu uma crase aqui. Como não ocorre a crase, é porque eu só tenho o artigo. Então, aqui entra um artigo, ok? Letra A nessa opção. Na opção de baixo, nós temos Alexandre Magno, que Alexandre Magno fez a Diógenes, ok? Se você observa aqui direitinho, ok? Podemos voltar lá na linha 4. Nós temos, quanto à visita, que Alexandre Magno fez a Diógenes. Quem visita, né? Quem faz uma visita a alguém. Okay? Então, repare que essa expressão fazer visita a exige preposição a. Ok? Logo, esse a aqui é uma preposição. Dá para ver que é uma preposição também, gente, porque se fosse artigo, teria de concordar com Diógenes. E Diógenes é um nome masculino. Ok? Então, deveria aparecer um artigo masculino aqui, caso isso aqui fosse um artigo. Mas não é. É uma preposição, por isso pode ficar o a. Depois foi a partir do depoimento. Repare que partir é um verbo, e se é um verbo, ok? Não vai ser precedido de artigo. Vai ser precedido de preposição. Então, aqui uma preposição. E aqui, diminuir a importância. Quem diminui, diminui alguma coisa. O diminuir não exige preposição. Logo, esse a aqui é exigido pelo substantivo que vem
logo após. Se ao invés de importância fosse respeito, repare que aqui ia ficar diminuir o respeito, o que mostra que o que está exigindo a presença do artigo é o substantivo que vem depois. Logo, esse A aqui é um artigo. Então, eu tenho artigo, preposição, preposição, artigo. Resposta correta, letra D. Na questão de número 7, temos o presente do indicativo em. É o historiador Plutarco quem conta. Esse presente aqui, ó, esse verbo no presente, está sendo usado em que sentido? Qual o sentido em que o autor resolveu usar esse advérbio, esse verbo no presente do indicativo? Deixa eu marcar direitinho aqui, pessoal, para ficar bem grifado. Aqui. Então, esse verbo no presente, usado para indicar um fato passado, é o chamado presente narrativo. Esse presente narrativo, ele presentifica, ele torna presente aquilo que aconteceu no passado. É mais ou menos o truque que usa, por exemplo, as manchetes de jornal, que estão sempre no presente. É como se o fato tivesse acabado de conhecer. Ok? Então, quando você presentifica uma ação passada, você usa esse presente narrativo. Ok? Que é justamente o que está sendo afirmado aqui no item C, lá. Produzir um efeito de atualidade na narração ocorrida no passado. Ok? Então, resposta da 7, item C. Questão de número 8. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho. Sim, respondeu Diógenes, sai da minha frente, que estás fazendo sombra para mim. O que a questão está pedindo é a transposição dessa fala aqui, que está no discurso direto, ou seja, a reprodução fiel da fala do personagem, ok? Para o discurso indireto, que é a adaptação da fala do personagem. Ok? Isso que a questão está pedindo, e outras provas da FAURGS caiu também transposição de discurso, gente. Fica aí a dica para vocês estudarem esse ponto também. Certo? Então, qual é a sentença aqui? A opção que vai passar corretamente essa frase grifada para o discurso indireto. Ok? Diógenes respondeu que sim e ordenou que Alexandre saísse da frente por estar fazendo sombra para ele. Alternativa A. Ok? Logo de cara. Ok? Reparem que no item B há o acréscimo de um verbo aqui que muda o sentido, ela sugeriu. Ok? Porque repare que o Diógenes usa o imperativo, e o imperativo indica a ordem, por isso que eu tenho o verbo ordenar aqui, ó, ok? Então não pode sugerir, ele também não pode concordar, porque não foi colocado nenhuma pergunta para ele, ok? E reparem também que a concordância entre os tempos verbais da sentença está muito desconjuntada. Ela concordou que Alexandre fizesse alguma coisa e pediu que saíra, né? Você não pode usar um verbo no mágico perfeito depois do que um verbo no perfeito, ok? Diógenes anuiu, que é o mesmo que concordar, ele bate o mesmo aqui da questão C, e implorar também não é condizente com os verbos no imperativo que estão na frase original, e o aquecer também significa concordar, tá? Então, a análise aí das questões faz com que a melhor alternativa seja a letra A. Questão de número 9. Quanto à formação e classe das palavras, considere os itens abaixo. Né? A banca FAURG, gente, é também, como eu falei no início dessa videoaula, uma banca que cobra muitos conteúdos gramaticais. Ok? Repare que já caiu aqui semântica, classes de palavras, discurso direto e indireto, ok? Ortografia, flexão verbal, regência. Então, agora chegou a vez de olhar a formação das palavras, o ponto de morfologia. Diz a questão, quanto à formação e classe das palavras, considere os itens abaixo. Então, 1, despojamento, 2, altivez e 3, perfeitamente. Quais são os substantivos derivados de adjetivo? Ora, despojamento vem do verbo despojar, né? Eu só uso o sufixo mento quando a palavra primitiva é um verbo, como pagar, pagamento, casar, casamento,
né, alojar, alojamento, e por aí vai, então não é a um. Altivez vem de alto, ou de altivo, ok? Que são tanto alto quanto altivo, são adjetivos, então a 2 sim, né? Pode ser derivado de adjetivo. E perfeitamente nem é substantivo, né, gente? Perfeitamente esse sufixo mente aqui forma advérbios. Então a única aí, 2, resposta da 9, letra B. Certo? Na 10, temos: considere as afirmações sobre o período abaixo e assinale-as com V de verdadeiro ou F de falso. Alexandre, que antes de ser soldado tinha sido discípulo direto de Aristóteles, deve ter compreendido perfeitamente o que Diógenes, à sua maneira, acabara de lembrar. O conhecimento é um sol que nos aquece. O poder, este, sempre será uma sombra. Ok? Então, é para colocar verdadeiro ou falso nas alternativas. Ok? Então, nós temos lá o seguinte: a locução deve ter compreendido indica um fato hipotético que possivelmente tenha ocorrido no passado. Sim, o deve dá o sentido de hipótese aqui, ok? O deve, certo? E o ter compreendido, como foi usado aqui o chamado pretérito perfeito composto, ele vai indicar um fato no passado, porque o ter compreendido, perdão, não é o pretérito perfeito composto, é o infinitivo composto, ok? Esse infinitivo composto aqui, junto com a hipótese, vai me dar uma ideia de passado, ok? Logo, a alternativa, a primeira aqui, é verdadeira. D. A locução verbal acabara de lembrar indica um fato passado posterior ao fato também passado. Né? Isso é uma pegadinha, porque usou aqui o acabara, que é um mais que perfeito. E o mais que perfeito indica realmente um passado posterior ao passado. Ok? Aliás, minto, pessoal, desculpa aqui. A locução verbal acabara de lembrar, o acabara é, sim, um verbo que está no pretérito mais que perfeito, só que o mais que perfeito indica um fato passado que ocorre anterior a um fato também passado. A pegadinha, então, está nesse adjetivo posterior aqui. Ó. O mais que perfeito não é posterior ao fato passado, ele é anterior. Ok? Então, essa alternativa aqui, falsa. Na terceira, o pronome este, que vem depois da expressão o poder, funciona para dar destaque a essa expressão. Ok? Então, você tem aqui, ó, o conhecimento é um sol que nos aquece. O poder, este, sempre será uma sombra. Repare que esse este aqui repete poder, né? E ele se refere a poder, ok? É como se estivesse repetindo aqui, e essa repetição é para dar ênfase. Então, ênfase é dar destaque, aqui, então, verdadeiro. E, por fim, o advérbio sempre indica um estado de coisas permanente? Sim, ok? Então, eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra E, resposta da questão 10. Prosseguindo, pessoal, essa banca FAURGS faz provas longas e detalhadas, então você tem que ficar bem concentrado, ok? Manter a cabeça fixa, focada, porque senão os pequenos detalhes fazem com que erremos a questão, tá, pessoal? Então, o meu conselho é fazer a prova com bastante calma, bem focado, ok? Acompanhe aqui a nossa correção e veja com a melhor forma de fixar esses conteúdos, certo? O que a gente quer ver é vocês aprovados ali no concurso, tá? E por isso vamos dar todas as dicas necessárias aí para vocês, tá? A gente só pede para que vocês apoiem o nosso projeto, ok? Deixem lá o seu apoio, bem como, né, compartilhem, divulguem, porque quanto mais pessoas estiverem participando, mais recursos teremos para trazer esse material gratuito e de qualidade para vocês, ok? Então, feita essa pausinha, né, vamos lá para as questões 11 a 20, que vai requerer que a gente leia esse texto que está aí, certo? O texto diz o seguinte:
Quando 2012 for apenas uma página metaforicamente amarelada na Wikipédia, dois eventos globais serão associados ao ano que está terminando: o sucesso do clipe da música Gangnam Style e a suposição o mundo poderia acabar no dia 21 de dezembro. Excluindo-se a compreensível percepção, ouvir Gangnam Style sem parar durante boa parte do ano já foi a própria antessala do apocalipse. E é possível identificar pelo menos dois elementos em comum entre a dancinha do cantor coreano Psy e a suposta profecia maia. Para começar, ambos fizeram rir. Um artista que contasse apenas com o próprio talento musical talvez tivesse um pouco mais de dificuldade para alcançar, em apenas 5 meses, a estratosférica cifra de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Mas Psy conquistou a atenção do mundo não porque é o novo Michael Jackson, mas porque milhões de internautas de todas as idades acharam engraçado compartilhar o vídeo. Um sujeito gordinho monta um cavalo imaginário enquanto canta em um idioma incompreensível. Também no Fim do Mundo, versão 2012, pode dizer-se com alguma tranquilidade que, ao contrário de anúncios anteriores do Apocalipse, este ninguém levou a sério. Nenhuma seita perdida nos confins do Planalto Central, nenhuma tribo obscura nos recônditos do México, nem mesmo aqueles malucos urbanos sempre tão dispostos a adotar a última crença prêt-à-porter disponível no mercado. Ninguém apareceu para contrição e abrigos antimeteoros. O máximo que os descendentes da civilização maia foi o direito de promover o turismo usando como chamariz uma interpretação espatafúrdia de um calendário que parece ter sido suficiente para levar milhões de turistas do Apocalipse para a região do Sudeste mexicano. O fim do mundo como conhecemos em 2012 foi, acima de tudo, uma inesgotável fonte de piadas, muito mais do que de metáforas. O segundo elemento em comum entre os coreanos e os maias é ainda mais decisivo para entendermos a época em que vivemos. Trata-se do visível descompasso entre o tamanho original desses dois assuntos e a dimensão que acabaram tomando. Como se o vídeo do seu cachorro correndo atrás do rabo ou do seu gato se espreguiçando no sofá fosse parar não apenas no Jornal Nacional, mas no cinema, no rádio e nos computadores pessoais de milhões de pessoas ao redor do planeta. Se o número de fãs que genuinamente curte Gangnam Style é muito menor do que aquela cifra de 1 bilhão de visualizações no YouTube sugere, boa parte desse fenômeno é baseada numa multidão que não existe no mundo real, com aqueles investimentos sem lastro que causaram a crise de 2008. Da mesma forma que a possibilidade do fim do mundo, onipresente na mídia nos últimos dias, nunca realmente existiu, a não ser como blague coletiva, explorada até a última gota de nada da 10ª potência. As melhores e as piores ideias já produzidas pelo homem contemplavam a utopia de uma humanidade guiada em bloco por um mesmo ideal coletivo. Religião, ideologia, ou mesmo o medo de que o planeta se transforme em um pastel flutuante no espaço ainda não chegaram perto de produzir qualquer tipo de unanimidade global. Mas a internet pode estar mudando isso. O que temos aprendido nestes primeiros anos de rede mundial é que quanto menos se pretende dizer, maior é a chance de que o mundo inteiro esteja disposto a parar para ouvir. Então, um textinho aí longo, né, pessoal, porém necessário para a gente fazer a questão 11. Olha lá, outra questão de lacuna. Não estou dizendo que a FAURGS usa e abusa desse tipo de questão. E agora, o que está sendo cobrado aqui, gente? O uso dos pronomes relativos, obedecendo à regência verbal e nominal, ok? Então, atenção para esses pontos que eu chamei a atenção. Ortografia, acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, envolvendo uso de preposições, pronomes relativos e pronomes objeto, ok? Flexão nominal e flexão verbal. Esses são os pontos cobrados nesse tipo de questão de preenchimento de lacunas. Vamos ver a questão número 5. Ah lá, a lacuna está aqui. O sucesso do clipe da música Gangnam Style e a suposição de que, ok? O nome supor exige
a preposição de. Quem faz suposição faz uma suposição de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Tá? Então, aqui vai ter que entrar o de que, certo? Depois, na linha 7, temos aqui, ó lá, excluindo-se a compreensível percepção de que, porque quem percebe, quem tem percepção, quem tem percepção de alguma coisa. Então, aqui vai botar de que. Então, de que aqui, e depois na linha 20 aqui, com as idades acharem engraçado compartilhar o vídeo em que, ok? Ou então no qual, ok? Então, vai entrar de que, em que. Resposta correta na 11, letra B. De novo, olha lá, lacunas. Dessa vez nem precisa voltar lá no texto. Está envolvendo aqui parônimos e homônimos e também um pouquinho de ortografia e também flexão verbal. Agora o formulador da questão botou as três coisas juntas. Porque na linha 24, temos aqui, ó lá, também no fim do mundo, versão 2012, pode-se dizer com alguma tranquilidade que, ao contrário de anos anteriores do Apocalipse iminente, ou seja, que está prestes a acontecer, então tem que entrar o iminente com I, já que o eminente com significa importante, ok? Então é iminente com I, tá? Vai ficar aqui pelo item P ou pelo item D. A grafia correta é reivindicar, ok? Então aqui está errado, está faltando o I, ó, tá vendo? É reivindicar. Reivindicar, tá? Aqui. E depois o requereram, tá? Então, na alternativa 12, o correto é o D. Com o verbo requerer, pessoal, o verbo requerer, ele se conjuga, ele tem conjugação própria em todos os tempos derivados do presente, ok? Então, como o presente do indicativo é requeiro, os tempos derivados vão seguir esse modelo. Quais são os tempos derivados do presente do indicativo? O imperativo afirmativo, o imperativo negativo e o presente do subjuntivo. Em todos os outros tempos verbais, o requerer é um verbo regular, ok? Que não tem nada a ver com o verbo querer. Tá? Então, não existe a forma requiseram. Existe o quiseram para o verbo querer. Mas, repito, o requerer não segue a conjugação do verbo querer. Ok? Ele tem conjugação própria regular, só é irregular na primeira pessoa do presente do indicativo, que é requeiro, ok? E os tempos derivados daí, que são o presente do subjuntivo e os dois imperativos. Ok? Vamos lá, seguindo com a questão de número 13. Questão 13 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta conteúdo que se pode depreender das ideias veiculadas no texto. Letra A. Segundo as profecias maias, o Apocalipse seria antecedido por um sucesso como Gangnam Style? Claro que não, né, pessoal? Será que os maias um dia previram que um coreano, né, gordinho e baixinho faria tanto sucesso na internet? Claro que não. E também o texto não diz nada sobre isso. Na letra B, os coreanos vivem em descompasso com o que prescrevem as predições maias. Também não tem nada no texto aí dizendo sobre isso, ok? Não dá, com base no texto, dizer se os coreanos sabem ou não o que está previsto pelas tradições maias. Letra C, o talento musical de Psy e a previsão de que o mundo acabaria em 2012 não foram levados muito a sério, isso é verdade, ok, né? Você tem um pedaço aqui no texto que diz lá, olha lá. Também no fim do mundo, versão 2012, pode-se dizer com alguma tranquilidade que, ao contrário dos anos anteriores, o Apocalipse iminente, este ninguém levou a sério. Ok? Então, é o que diz aqui, né, literalmente, 13, letra C, portanto. A música Gangnam Style não tem fãs? Claro que tem, né, gente? 1 bilhão de visualizações, tem que ter fã. E o clipe da música Gangnam Style e a previsão do fim do mundo tiveram uma divulgação proporcional à sua importância. Não, é errado, foi desproporcional. É o na dica de nada, como ele diz aqui, mas explorado, né, de forma onipresente na mídia. É o oposto. Tá? Então, essa alternativa está errada. Logo, a correta, letra C, na questão 13.
Continuando sem deixar o pique cair, pessoal. Vamos lá seguir aí, que faltam poucas questões agora para a gente matar essa prova. Vamos em frente. Assinale a alternativa com uma proposta de substituição de expressão do texto que, considerando o contexto, preserve o sentido original. Então, substituição de nos confins por locais mais afastados. Sim, confins é o mesmo que local mais afastado. De cara aqui, letra A. Recôndito não é o mesmo que mais povoado. Recôndito é o mais escondido, é o de mais difícil acesso. Sem lastro não quer dizer sem sucesso. Sem lastro quer dizer sem sustentação. Ok? Onipresente não é o mesmo que unicamente observado. Onipresente significa que está presente em todos os lugares. Ok? E utopia não é o mesmo que proposta verossímil. Utopia é um sonho, algo irreal, algo inverossímil. Ok? Então, até a análise aqui já mostra, me confirma o item A. Na 15, considere as afirmações a seguir sobre o sentido das expressões no texto, gente. A primeira aqui foi de sinônimos e essa daqui também. Ok? Na questão 15. Vamos lá. A utilização da expressão suposta, na linha 11, indica a possibilidade de não haver uma profecia maia prevendo o fim do mundo 2012, sim, é suposta. Se a gente for lá na linha 11, ó, vocês vão ver. E a suposta profecia, porque, na verdade, foi uma interpretação não muito clara do texto maia. Né? Ninguém sabia se tinha sido, de fato, previsto ou não. Okay? E ao longo do texto fica claro que a suposição de que o mundo poderia acabar no dia 21, ok? Então, isso tudo mostra que talvez essa profecia nem existisse. Então, a 1, correta. Tá? O substantivo contrição, da linha 30, faz referência a uma revolta contra os desígnios divinos? Não, contrição é o oposto. Contrição significa você estar submisso, aceitar, ok, os desígnios divinos. Ok? Então, está em oposição. A afirmativa, então, ela é falsa. Na 3, a expressão turistas do Apocalipse faz referência a turistas que viajaram para divulgar a proximidade do fim do mundo? Não. Na verdade, eles foram conhecer o lugar onde se previu o fim do mundo. Ok? Então, eles não viajaram divulgando isso. Né? Eles souberam e foram lá conhecer o lugar. Então, a 3 também é falsa. Então, somente a 1 é correta. A 15, letra A, resposta correta, portanto. Na 16, assinale a alternativa que contém uma palavra com prefixo de significado negativo. Então, vamos lá, gente. Antessala, se tem esse ante, tem sentido negativo? Não, ele indica posição anterior. Engraçado não tem prefixo, não é em mais engraçado, então não tem como analisar. Disponível também não, porque não é diz mais ponível, ok? Descompasso é falta de compasso, então resposta letra D, até porque investimentos não tem prefixo. Então, gente, a pegadinha desse tipo aqui foi colocar palavras falsamente prefixadas, porém facilmente reconhecíveis como tais, ok? E fazer o aluno confundir, tá? Então, claramente o sentido negativo, letra D aqui. Na 17, onde é que eu tenho um substantivo derivado de verbo? Ok? Visualização é um substantivo que vem do verbo visualizar. Ok? Então, portanto, letra A. Tranquilidade vem do adjetivo tranquilo. Ok? Dispostos é um adjetivo, não é um substantivo. Inesgotável é um adjetivo, também não é um substantivo. E decisivo também é um adjetivo, não é um substantivo. Ok? Então, cuidado para não cair aqui nesse truque. Ele botou adjetivos. Tá? Você podia pensar, por exemplo, que o inesgotável vem do verbo esgotar, mas ele não é um substantivo, ele é um adjetivo, então não preencha a questão. A correta aqui é a letra A. Na 18, vamos ter o seguinte: considere as propostas a seguir de alteração de frases no texto. Na linha 17, a substituição de não porque, porque por, porque não. Vai ficar correto? Vamos lá na linha 17. Ó. Você vai ter aqui na linha 17, temos: mas Psy conquistou a atenção do mundo não porque é o novo Michael Jackson. Se a frase fosse: mas Psy conquistou a atenção do mundo porque não é o novo Michael Jackson. Vai mudar o sentido, né?
a razão pela qual ele chamou a atenção não é porque ele é o novo Michael Jackson. Ok? Se você inverte a ordem aqui, você vai dizer que a razão é ele não ter sido o novo Michael Jackson. Então, houve uma mudança aqui, ok? Então não serve. Na linha 44, a retirada da palavra o em o do seu gato. Então, na linha 44, nós temos aqui, ó, como se o vídeo do seu cachorro correndo atrás do rabo ou o do seu gato se espreguiçando no sofá. Se eu tiro esse o aqui, dá no mesmo, porque esse o é um artigo, ok? Então, ficaria como se o vídeo do seu cachorro correndo atrás do rabo ou do seu gato se espreguiçando, ok? Então, a substituição desse o aqui não altera, porque é um simples artigo, não altera o sentido, então 2 correto. Na 3, da linha 45, a substituição de fosse parar não apenas por não apenas fosse parar, ok? Se a gente for lá na linha 45, vamos ter aqui, ó, linha 45, como se o vídeo do seu cachorro correndo atrás do rabo ou o do seu gato se espreguiçando no sofá fosse parar não apenas no Jornal Nacional, mas no cinema, no rádio, nos computadores pessoais. Então, se eu troco a ordem aqui, se eu boto não apenas fosse parar, não haveria mudança nenhuma. Então, letra E, 1, 2 e 3 não mudam o sentido. Na 19, considere as propostas seguintes de alteração de frase no texto. Ok? Essa questão é de pontuação, gente, e a banca FAURGS sempre cobra esse tipo de questão também envolvendo pontuação, sempre vendo menos a regra e mais a alteração de sentido quando troca-se, né, alguns elementos de pontuação. Então, vamos lá. Se você tira a vírgula na linha 8, depois de Apocalipse, vamos lá na linha 8, não tem jeito, tem que voltar lá. Você tem aqui, ó, sem parar durante boa parte do ano, já foi a própria antessala do Apocalipse. Se tirar essa vírgula aqui, ok? Você vai misturar o período anterior com o período seguinte, ok? Como aqui você tem lá uma oração subordinada adverbial reduzida, ela está funcionando como um advérbio, e como ela está antes do verbo, ela tende a ser isolada por vírgula. Então, se tirar essa vírgula aqui, né, quebra, fica errado gramaticalmente. Tá? Na linha 36, opção 2, a inserção de uma vírgula depois de mundo na linha 36. Você tem aqui, ó, o fim do mundo, vírgula, como conhecemos em 2012, foi, ok? Aí o que acontece? Você coloca uma vírgula aqui, você necessariamente teria de botar uma vírgula aqui antes do verbo, ok? Porque senão você acaba separando, né, um complemento aqui do seu nome, e isso é errado, ok? Agora, se você quer isolar toda você pode optar para simplificar, gente, vou botar aqui assim. Você pode isolar toda essa expressão colocando uma vírgula antes ou depois, ou não isolar e colocar sem vírgula. Ok? Agora, colocar uma vírgula só aqui ou aqui é erro, tá? Então, essa 2 aqui também está errada. Na linha 54, a substituição de que por uma vírgula, com os devidos ajustes de espaçamento. Na linha 54, eu tenho aqui, ó, da mesma forma, vírgula, a possibilidade do fim do mundo, ou seja, tirar essa aqui não alteraria nada, ok? Então, somente a C não altera, correta, então, letra C. E, por fim, na última, considere as afirmações a seguir sobre propostas de alteração de frases do texto. A substituição do visível compasso por dois visíveis descompassos exigiria a substituição de trata-se por trata-se, nem precisa voltar. Não pode. O trata-se é invariável, porque ele está presente numa oração impessoal. Portanto, só se usa na terceira pessoa do singular. Essa 1 aqui nem precisa ir lá no texto, gente. Não pode fazer essa alteração. Na 2, a substituição de curte por curtem é correta de acordo com a norma gramatical. Vamos lá na linha 49. Ok? Na linha 49,
Eu tenho aqui, ó, se um número de fãs que genuinamente curtem, ok? Você pode concordar esse verbo aqui com o núcleo da expressão no singular ou com a expressão que vem depois. Então, tanto faz o singular quanto o plural, certo? Então, aqui é correto de acordo com a norma. E na 3, a substituição deste fenômeno por de fenômenos como esse é correta de acordo com a norma gramatical e não exige qualquer outra alteração na sentença. É verdade, a gente voltar lá na 51, a gente vai ver, lá, boa parte desse fenômeno é baseada numa multidão. Então, se fosse você colocar de fenômenos como esse, então você vai ter lá fenômenos como esse são boa parte de fenômenos como esse é baseada, e aí essa expressão é baseada vai concordar com boa parte em qualquer um dos casos. Por isso que você pode trocar aqui e não ter nenhuma outra alteração, certo? Então é correto, 2 e 3 corretas, né? Resposta letra E na questão 20. E assim, pessoal, a gente encerra mais uma videoaula. Comentamos aqui 20 questões da banca FAURGS, pensando em você, gaúcho, que vai tentar o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo para você que não é gaúcho, mas está a fim de morar em Porto Alegre, Alegrete, Uruguaiana, né, Pelotas, Bagé, Chuí, e tanto Santa Maria, e tanto lugar legal aí no Rio Grande do Sul, lugar que eu já visitei algumas vezes, e um lugar que realmente mora no meu coração, porque eu sempre fui muito bem recebido aí. Tenho muita vontade de conhecer Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Ainda não tive essa oportunidade, mas quem sabe nós não nos conhecemos pessoalmente, ok? Mas por hora, gente, a hora é de estudar, ok? E a gente espera que esse nosso material, esse nosso comentário, seja útil para vocês, ok? E se foi, né, curte, compartilhe, comente com seus amigos, deixe aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, bem como a sua dúvida. Vamos ter prazer em responder. Certo? Então eu espero vocês na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.